Olá, eu sou Simone Cafuri, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui no meu canal. Hoje eu vou trazer para você 7 livros para mudar a sua vida financeira. Fica comigo até o final para você conhecer esses 7 livros que verdadeiramente vão impactar a sua vida, porque impactaram a minha vida e vão mudar a sua vida financeira. O primeiro livro que você precisa ler é isso mesmo. Quem me conhece, a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é o livro que mais fala sobre finanças. O tempo todo, na Bíblia, existem questões financeiras tratadas aqui, principalmente em Provérbios. Então, a Bíblia seria o primeiro livro. O segundo livro que eu quero trazer para vocês é esse do Tim Harvey Waker, O Segredo da Mente Milionária. Tim Harvey Waker, ele vem trazendo para nós uma coisa muito interessante. Ele diz que nós vivemos em 4 mundos, ou em 4 quadrantes. Ele diz que nós vivemos numa das quadrantes, que é o mundo espiritual, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo físico. E ele diz assim, que o mundo físico nada mais é do que um reflexo desses outros 3 mundos. E aí ele vem trazendo várias questões aqui sobre mentalidade, declarações, que é muito interessante. E ele traz questões práticas e objetivas também para impactar a sua vida financeira. Terceiro livro que eu quero compartilhar com vocês é esse livro aqui, maravilhoso, O Motorista e o Milionário. O meu está bem velhinho, inclusive meus filhos leem esse livro, porque este livro, ele fala muito, resumidamente, eu vou falar para vocês aqui, que eles falam da mentalidade de curto prazo e de médio prazo. Então, ele vai trazendo uma conversa toda do livro que vai levar o personagem, que é o motorista, a mudar a mentalidade. Por que ele era motorista? Ele era motorista de um milionário. E aí, a mudar a mentalidade conforme ele ia conversando com um e aprendendo com aquele milionário. E ele ensina, através de uma prática de bombons, ele ensina sobre a mentalidade das pessoas de sucesso, que são pessoas que têm mentalidades a longo prazo, que pensam em projetos a longo prazo, e não pessoas imediatistas. Outro livro que eu quero compartilhar com vocês é esse aqui, que é um clássico, né? Todos leram, acredito que a maioria de vocês aqui leram, se não lê, tem que ler, e é muito interessante, que é esse livro aqui, Pai Rico e Pai Pobre, do Roberto Kiyosaki, que ele vai falando, né? Ele coloca o pai rico e o pai pobre, a mentalidade do pai dele, que era a mentalidade daquela pessoa que tinha muitos diplomas, que estudava muito, que era professor universitário, e o pai rico era um cara que não tinha estudo, que não tinha PhD, não tinha diplomas, mas ele era milionário pela maneira dele pensar, a maneira como ele geria os negócios dele. E é muito bacana que ele fala tanto de mentalidade, ele explica sobre ativos, sobre passivos. Esses livros aqui, inclusive, esses são livros para os seus filhos lerem também, tá bom? E em falar em filhos, eu vou indicar um outro que é muito interessante, que é Pais Inteligentes Formam Sucessores e não herdeiros, né? Para mudar a sua mentalidade, como você trata o seu filho, como você conduz as questões financeiras. E você também aprender a como educar os seus filhos para que eles se tornem não sucessores, né? Não herdeiros, mas sucessores. É muito interessante. Esse livro é um livro de cabeceira. Tá? Esses 2 últimos livros que eu deixei para falar com vocês são livros que eu leio todos os anos, mais de 3, 4 vezes. Porque esses livros, primeiro a Bíblia e depois eles, foram que realmente mudaram a minha vida. Então, esse é um livro que foi escrito há muitos anos, né? Napoleão Hill fala sobre Pensa em Riqueza, fala sobre, o livro é Pensa em Riqueza, fala sobre as diversas formas de pensar de maneira correta, e fala de ação também, e é muito interessante esse livro, é um livro que todo mundo precisa ler. Outro livro, e aí nós vamos para o nosso 7º livro, que vai mudar a sua vida financeira, é A Ciência de Ficar Rico, do Wallace. Esse livro foi escrito antes desse livro, então, aproximadamente 1919, mais ou menos, aproximadamente, esse livro foi escrito. E o Wallace, ele vem trazendo aquela possibilidade de que você já nasceu com esse direito de ser rico. Você já nasceu com o direito de ser rico. E quando a gente fala de direito, você pode direito,
Você pode ter o seu direito, mas não exercer esse direito, não é mesmo? Mais ou menos assim. Vamos imaginar que saiu esse fundo emergencial e todas as pessoas que tinham uma determinada, que se enquadrava dentro daquela lei, poderiam receber o auxílio, esse auxílio emergencial. Mas muitas pessoas não foram atrás desse direito e não receberam. Tá? Então, você pode ter um direito e não exercer. E pode estar acontecendo isso com você. Então, você nasceu com esse direito de ser rico, mas você não está exercendo. E ele ensina o que você precisa fazer para você exercer esse direito de ser rico. E é muito interessante também esse livro. Então, fica aí, tá? Esses livros realmente mudaram a minha vida. A dica para você, tá? Ler todos esses livros e Provérbios, leia todos os dias. E eu ensino para os meus alunos que ler Provérbios, você pode ler um por dia, então o provérbio é de 1 a 31. Então, todos os dias você lê um provérbio. Se hoje, que dia é? Se hoje, por exemplo, é dia 10, então você lê o provérbio do dia 10, amanhã é dia 11, você vê dia 11, tem mês que tem 30 e tem 31. O mês que tem 30 dias, eu leio o 30 e o 31. O mês que tem 31, eu leio o 30 e depois o 31, tá bom? Então, fica a dica aí para você desses livros. Eu espero ter contribuído na sua vida. E um forte abraço, um beijo e até o nosso próximo vídeo.